Nós, felizmente, já estamos numa época em que notebooks mais simples são lançados com design aprimorado, que só os modelos mais sofisticados recebiam há uns 2 ou 3 anos. Uma fabricante que se deu bem dentro dessa tendência no Brasil foi a Lenovo. Eles trouxeram o famoso S145, que já analisei aqui no canal, e se destaca grandemente por parecer mais caro do que realmente é, a meia distância pelo menos. E eu achava que nessa disputa a Samsung estava devendo um pouco, eles tinham ficado para trás entre os mais básicos. Só que aí em 2020 a atualização veio, chegaram os novos Samsung Book. O problema é que eles saíram já em meio a essa crise bizarra de preços pela qual a gente está passando. Alguns deles têm preços que até o ano passado só eram aplicados em modelos super premium, e por isso muitas pessoas estão voltando suas atenções para esta variante aqui. É o E20, o mais simples entre eles. Ele tem processador Celeron, embora o mesmo design dos irmãos mais poderosos. Saiu custando cerca de R$ 2.500, preço cheio, isso com 4 GB de RAM e HD de 500 GB. E aí o pessoal que só quer algo para uso basicão, como estudos, música e navegação na web, olha para esse cara como uma alternativa comprável. Mas será que ele dá conta ou é melhor guardar a grana e partir para algo acima? Bom, eu utilizei em minhas tarefas diárias e tô aqui para contar a vocês o veredito da forma mais sincera possível. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de fazer isso. É só ir embaixo do vídeo, escolher a opção inscrever-se e depois ativar o sininho para ficar sabendo sempre que eu publicar conteúdo novo. É de graça e você me dá uma força gigante. Para começar, preciso dizer que o design do Samsung Book E20 é realmente muito agradável. Todo mundo que passou o olho nele esses dias elogiou. E mesmo de perto, mesmo nessa versão branca que dá mais pinta de ser de plástico, o bichinho agrada. As bordas finas da tela são bem 2020 e ele tem dimensões e espessura super razoáveis. Eu falo assim porque a construção faz ele parecer que é mais fino do que realmente é, porque as bordas que ficam visíveis por fora, elas não finalizam a carcaça, que tem uma barriguinha embaixo que não é visível. É uma boa solução. O teclado é naquele estilo super raso, não tem como não lembrar dos MacBooks lançados pela Apple nos últimos anos. Embora eu prefira teclas mais profundas, minha experiência aqui foi excelente. Em pouco tempo eu já estava habituado e a sensação de pressioná-lo é até bem boa, viu? A base tem boa rigidez, não fica afundando em demasia, e as teclas têm bom tamanho e são precisas. Erros de detecção foram raros. Para finalizar, o touchpad é maior que a média, o que é sempre bom, e tem um deslize interessante, suportando gestos com os dedos para rolar a tela, por exemplo. Sensibilidade nota 7,5, 8. E o clique na parte de baixo dele me passou aquela sensação de ser meio folgado. Faz um toque-toque, mas nada incômodo, é um detalhe que achei válido mencionar. Então, sim, levando em conta a construção do notebook, minha experiência com ele como uma máquina de escrita, digitação, foi bacana. Além disso, o que me surpreendeu um pouco foi o som. Apesar de sair por baixo, que não é o ideal, ele tem uma altura pra lá de satisfatória e qualidade razoável. Não rivaliza com o som de alguns notebooks gamer que eu testei nos últimos tempos, mas classifico como ótimo mesmo assim. Certo, então vamos passar para a tela, que eu acho que é um ponto que merece ser abordado de forma mais extensa. É um painel de 15.6 polegadas com resolução HD e acabamento fosco. Para quem está acostumado com notebooks mais simples, o que eu posso dizer é que ele vai ser basicamente igual. Não vai ter mudança na experiência para melhor ou para pior. Agora, quem já usou algo mais avançado, como notebooks gamer, algum MacBook, que tem painéis do tipo IPS, né? Aquele que não distorce as cores, para quem já usou esses mais premium, a tela do E20 é bastante limitada. Sim, as cores ficam bem lavadinhas, mais claras, o brilho é ok no máximo e ela distorce a imagem quando vista de forma angulada. Essa distorção acontece mais em ângulos verticais do que nos horizontais, mas ela está sempre lá. Quer dizer, se a Samsung deu alguma atenção ao novo visual, em relação ao display, eles se mantiveram nos parâmetros mais simples do mercado. Isso vai ou não te incomodar, a depender da sua experiência prévia. Além disso, chamou minha atenção o fato de que a dobradiça não é das mais rígidas. A tela se movimenta e dá uma sambada com batidas até sutis. Não vai ser das telas mais firmes, não. Pelo menos esse é um daqueles notebooks que suportam a abertura com uma só mão, algo que normalmente é atribuído a modelos sofisticados, né? Tomar aqueles devidos cuidados ao abrir e fechar a tampa, como segurar no meio e não colocar força excessiva, isso vai ser recomendado por aqui, porque a tela não tem resistência como destaque e, como vocês viram, nem qualidade de imagem. Ok, vamos então falar de desempenho, que é o que deixa o pessoal curioso. Como é que se sai o processador Celeron com 4 GB de RAM e 500 GB de HD?
Bom, assim que a gente liga o PC pela primeira vez, o Windows baixa alguns arquivos, faz atualizações de sistema. É bom esperar que elas acabem, até checar se tem algum adicional a ser feita e aí partir para a utilização mesmo. E aí quando eu comecei a mexer nele, abrindo e-mail, navegador, YouTube, a princípio estava tudo ok, mas não demorou muito até que começassem as engasgadas incômodas. Depois que eu abri 5, 6 abas no Google Chrome, abri o Spotify para ouvir música, coloquei meus vídeos no YouTube, o E20 começa a dar umas seguradinhas mais sérias no desempenho. Ele pede tempo para processar coisas simples, até como abrir o Windows Explorer, inclusive para carregar páginas da web mais pesadas ou a Microsoft Store. Em resumo, e reconheço que sendo um pouco extremo, eu diria que quem vai utilizá-lo do jeito que vem de fábrica é para abrir o navegador, 1, 2 abas e trabalhar ali mesmo. Nada de muitos programas, nada de multitarefa. Em meu perfil, que eu reconheço que é um pouco mais hardcore, depois de umas 6, 7 horas com o E20 em seu estado original, já estava um pouco incomodado. Mas tem a parte boa, eu tinha certeza que essa performance tão limitada era por conta do HD de 500 GB, um armazenamento antigo que é um gargalo, como se diz nos dias de hoje. E o legal é que na parte de baixo do E20 tem tampinhas fáceis de abrir para fazer a troca do HD ou o aumento da memória RAM. Sério, é muito simples, não tem nem parafuso, é só encaixe. Um encaixe seguro, mas que se retira sem tanta dificuldade quando você tem a intenção. Com o uso de uma ferramenta plástica, eu removi a tampinha do HD e lá estava o vilão da performance. Tirei esse bichão de 500 GB e coloquei um SSD de 120 que eu já tinha por aqui, modelo basicaço, diga-se de passagem. Também percebi que os 4 GB de RAM vêm em um só pente ali na outra porta e tem um slot disponível, então colocar outro pente de RAM e ficar com 8 é tranquilo, mas eu não achei necessário. E aí, Rodrigo, instalar o SSD deu jeito? Pessoal, deu. Com o novo armazenamento e 4 GB de RAM, a performance foi outra. Já é um computador que eu aprovo para o uso simples, que eu mencionei antes. Navegar na web, estudar EAD, digitação, ouvir música e ver vídeo, porque sim, ele roda YouTube em alta definição e Netflix. Se eu tinha alguma dúvida sobre ser viável colocar essa máquina no chamado uso de escritório, depois da instalação do SSD, isso foi embora. Não espere uma máquina ultra poderosa, porque não é, mas a operacionalização do Windows fica muito natural. Eu digitei meus textos, vi a final da Champions no Facebook, vi videoaula numa boa. Eu recomendo 1000% a instalação de um SSD no Samsung Book E20. Mesmo os modelos mais simples, mesmo que ele não tenha uma grande capacidade, como é o caso do que eu pus, 120 GB, é o SSD que vai transformá-lo numa máquina bacaninha, digamos. Aliás, muitos de vocês devem se lembrar do Samsung Flash, que foi lançado há algum tempo. É um notebook que vem com processador Celeron também e depois do SSD no E20, ele é claramente mais rápido. É até algo esperável, porque aquele notebook não tem HD tradicional, mas o armazenamento dele é do tipo eMMC, uma memória que fica, em termos de velocidade, entre HDs convencionais e SSDs. Como isso aqui já está com um SSD melhor do que o eMMC do Samsung Flash, aí ele ficou mais rápido, quer dizer, não me espantei muito com isso. Já com o HD de fábrica, reitero, é um computador para funcionar em uma tela e daqueles que quando você põe para hibernar, ele já volta com uma lentidãozinha. Beleza, um aspecto bem positivo em minha utilização foi o nível de ruído, que é baixíssimo. É uma máquina silenciosa quase todo o tempo, achei isso bacana. E não esquenta muito também. Do meio para cima do teclado pode ficar levemente morninho, nada que tenha chegado nem perto de me incomodar. E a bateria em uso misto, variado, chegou em torno de 5 horas, o que eu achei bom. Inclusive, assisti a tal final da Champions com brilho no máximo, houve momentos assim, depois eu reduzia um pouco, quer dizer, acho possível que ele chegue em mais de 5 horas de autonomia. Certo, então vamos aos finalmente. Vale a pena? Assim que eu peguei, estava muito cético sobre o que eu conseguiria. E apesar da boa impressão com o design e o teclado, a performance, no meu primeiro tempo de uso, digamos, reforçou o meu pé atrás. Ele não estava indo bem, só que aí a instalação do SSD mudou tudo. E eu acabei com uma ideia boa sobre ele. Claro, considerando que é uma máquina com tela simples, coisa e tal. O preço cheio em que ele chegou ao varejo online fica ali em torno de R$ 2.500. Uma faixa em que antes estavam computadores com Core i3 e Core i5. Não tenho como dizer que recomendo esse preço cheio. Agora, se ele vai baixando e cruza a linha dos R$2.000, começa a ser vendido por menos do que isso, como às vezes acontece no varejo online, até em promoções, né?
aí já dá para conversar sim. É claro que isso é basicamente opinião da minha parte, né? Se tem alguém disposto a pagar o que ele custa, de repente em uma loja física local, e só quer saber se ele dá conta, esse é o meu relato. De início, com o HD, não gostei muito, depois do SSD sim, deu conta do meu fluxo de trabalho para utilização mais simples. E Rodrigo, esse branco aí que aparece na tela, fica encardido com facilidade? Olhem galera, entre máquinas brancas, ele não me pareceu dos que sujam de forma mais fácil não. Mas é claro que quem optar por esse vai ter que ter alguns cuidados com limpeza, né, e não utilizá-lo com as mãos tão sujas assim para conservá-lo por mais tempo nesse estado aqui, que é bem bonitinho. Eu prefiro o cinza, ou grafite, sei lá qual é a cor que a Samsung chama, porque ele dá aquela sensação de metal para quem bate o olho. Mas depois de um tempo me habituei e acabei gostando bastante da versão branca também. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, não deixem de escolher o gostei aqui embaixo, que é o joinha, isso me ajuda muito, deem o gostei aí, viu pessoal? Também me ajuda se vocês se inscreverem no canal, grande parte de quem me assiste ainda não é inscrito, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo, depois no sininho ao lado, porque assim você continua acompanhando minhas publicações, é de graça e a força é enorme. Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e também na descrição. Vou deixar links para a compra do Samsung Book E20, eu ia chamá-lo de Samsung Flash, aqui na descrição, sempre em lojas confiáveis. E é isso, um abração, obrigado, tchau.